Que a paz de Cristo Jesus te alcance onde você estiver. A Bíblia Sagrada é realmente um livro ímpar. E como disse determinada celebridade em algum tempo no passado, na Bíblia Sagrada nós encontramos o supremo bem. Vale a pena salientar que nela, Bíblia Sagrada, nós não encontramos somente o supremo bem, mas encontramos de tudo o que precisarmos e for necessário para o desenvolvimento da humanidade. Alguém pode dizer que a Bíblia Sagrada é um livro ultrapassado. Eu discordo completamente. A Bíblia Sagrada é um livro super atual. Este será um vídeo enigmático, contundente, tenebroso e revelador. E tem como tema carros de fogo, visões espirituais ou espaçonave de ultra geração? É uma pergunta, um questionamento. E vale a pena mencionarmos que este também é um tema de um dos nossos livros. E se você quiser adquirir este livro, Carros de Fogo, Visões Espirituais ou Espaçonave de Ultra Geração, entre em contato conosco. Neste livro, nós trabalhamos este tema com uma maior profundidade do que será abordado neste vídeo. Contudo, iremos aprofundar esse questionamento para que você, caro telespectador que está assistindo esse vídeo, venha perceber que tudo que se diz de atualidade, a Bíblia já mencionava ou as Escrituras já mencionava há milhares de anos no passado. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, meu amigo, eu já te peço, se inscreve aí no nosso canal. Nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens que existem dentro deste canal a muitas outras pessoas. Então já estou te pedindo, se inscreve aí. Também deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante. Acione as notificações para receber novos vídeos e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe com 10, com 20, com quantas pessoas você puder compartilhar. Meu muito obrigado por se inscrever. Vamos abordar o conteúdo. Você está preparado para entender um conteúdo forte, impactante e revelador? Se está preparado, então vamos lá. Carros de fogo, visões espirituais ou espaçonave de ultra geração? Você sabe do que nós estamos falando? Essa questão de carros de fogo? Este é um tema mencionado dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela descreve vários textos sobre os tais carros de fogo de Israel, ou do Deus de Israel. É mencionado dentro da Bíblia Sagrada essa questão das carruagens de fogo, e nós iremos dissecar esse mistério e revelar esse mistério para que você venha conhecer do que realmente se trata essa questão. Vale lembrar que o profeta Elias, segundo o que se diz e o que está escrito, foi conduzido ao espaço sideral, a Bíblia chama aos céus, por uma carruagem de fogo. Os leitores da Bíblia sabem muito bem do que eu estou falando. O profeta Eliseu, por sua vez, conhecia muito bem esses mistérios e isso também está escrito dentro do contexto da Bíblia Sagrada. Iremos abordar alguns textos bíblicos, como por exemplo, o Salmo de número 68 e verso 17. Neste Salmo de número 68 e verso 17, está escrito assim: os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Veja que texto bíblico tenebroso. Talvez você não conhecesse esse texto bíblico. Eu não estou aqui menosprezando a tua sabedoria, caro amigo, o teu entendimento. Mas veja que o Salmo 68, verso 17, está dizendo que Deus tem milhares e milhares de carros
e que eles são incontáveis. É o que diz na Bíblia, é o que está dizendo lá. Eu não estou criando um problema aqui, eu estou apenas pegando um texto bíblico e mostrando que ele existe e que nele está escrito esse mistério, que os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares, e está dizendo também que nesses carros Deus veio do Sinai para o seu lugar santo. Se ele veio do Sinai para o seu lugar santo, logo ele também foi do seu lugar santo para o Sinai. Então, para aí, o Deus do Antigo Testamento que nós estamos abordando, porque a palavra Senhor que está nesse texto refere-se ao Deus do Antigo Testamento. Então, o texto bíblico aqui de Salmos está dizendo que o Deus do Antigo Testamento veio do seu lugar santo para o Sinai e do Sinai para o seu lugar santo em carros. Olha que assunto tenebroso, que tema enigmático. Que carros são esses? Que carruagens são essas? Que carruagens são essas que voam pelo espaço, que saem dos céus e vêm para a terra, e sai da terra e volta para os céus? Veja que mistério. Vamos entender o que é que o texto bíblico está dizendo? O texto bíblico está fazendo menção de um outro texto bíblico que nós chamamos de contexto dentro do livro do Êxodo. Eu quero compartilhar esse mistério com você. No livro do Êxodo, no capítulo 19, do versículo 16 até o versículo 21, está escrito desta forma: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Veja que assunto tenebroso e revelador. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor. E muitos deles pereceram. É o texto bíblico do livro Êxodo, do capítulo 19, do versículo 16 ao 21. Como você entende esse texto bíblico? Esse texto bíblico está dizendo que houve um dia determinado. Eu quero contextualizar o texto bíblico para que você entenda. Moisés, que era o porta-voz de Deus, o mensageiro de Jeová, ele recebia a mensagem de Jeová e trazia essa mensagem para os israelitas. Só que passou um determinado tempo, os israelitas ficaram muito aborrecidos com essa situação de Moisés leva mensagem, traz mensagem, leva mensagem, traz mensagem. Eles não, nós não queremos mais isso. Foi o que o povo disse: nós não queremos mais isso, Moisés. Nós queremos falar com Deus diretamente, nós mesmos. Não queremos que você, Moisés, traga mensagem e leve mensagem. Nós queremos falar com Deus e marque o dia certo para que nós, o povo de Israel, venhamos a falar com o Deus Criador de todas as coisas, ou com Javé e Yavé, que é o nosso Deus. Pois bem, Moisés leva esta mensagem para Jeová e Jeová marca o dia para vir falar com o povo, diretamente com o povo, e não mais Moisés sendo aquele porta-voz. Foi o que o povo decidiu. O dia determinado foi marcado. Deus disse para Moisés que ele fizesse uma marca no monte e que o povo não deveria ultrapassar aquela marca. E se ultrapassassem aquela marca para ver o Senhor, eles morreriam.
Porque veja que o texto bíblico, ele diz que o monte tanto tremia como fumaçava, porque Deus tinha descido sobre o monte em fogo ou em chamas. É o que está dizendo o texto bíblico. Só quem poderia subir ao monte para falar era Moisés. Posteriormente, em outros textos bíblicos que abordam essa contextualização, a gente vai ver Moisés subindo ao monte para falar com o Senhor. Veja bem, então, se o Monte Sinai estava fumegando, estava em chamas, estava em fogo, e quem ultrapassasse os limites estabelecidos morriam, certamente é porque ali deveria existir algum tipo de radiação. Outra coisa, o texto bíblico do livro de Salmos, que nós abordamos anteriormente, esse texto bíblico diz que os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares, e neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo, e certamente do seu lugar santo para o Sinai. Então, o que o texto bíblico está dizendo aqui do livro do Êxodo é que Deus desceu sobre o monte para falar com Israel, com os israelitas, atendendo uma solicitação do povo em uma imensa carruagem de fogo. Que carruagem de fogo era essa? Certamente que era uma espaçonave celeste, uma espaçonave celestial. Então, o texto bíblico do livro do Êxodo está dizendo que o Deus do Antigo Testamento, que Jeová e Yahvé, ou Javé, como você queira entender, ele se deslocava pelo espaço dos céus para a terra e da terra para os céus em espaçonaves celestiais. Isso já se constitui um verdadeiro mistério, porque esse Deus que se desloca em espaçonave tem alguma coisa que não está batendo. Tem alguma coisa que não está correspondendo com a realidade. Como você está compreendendo este conteúdo? Deixa aí nos comentários como você está entendendo esta situação. Pastor Gilvaí, é você que está inventando essa história. Não, eu não estou inventando nada não. Eu estou pegando um texto bíblico e dissecando e mostrando para você que esses mistérios estão dentro das Escrituras e que precisam vir à tona nos últimos tempos. E que existe uma grande aparição de espaçonaves ou OVNIs nos nossos dias, e que isto precisa ser revelado. Por que precisa ser revelado? Para causar confusão? Não, de maneira nenhuma. Para que a gente venha a entender o que realmente está acontecendo. E aí eu te peço que você faça comentários dentro do questionamento que eu quero deixar aqui. Será que o Deus eterno, o Criador, eu estou falando do Criador, do Pai de Jesus, o chamado Pai universal, que é onipresente? Ele é onipresente. Onipresença é um atributo que permite ao Eterno estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, por quê? Porque ele é onipresente. Agora, se ele se desloca em uma espaçonave, ele não pode ser onipresente. Se ele não pode ser onipresente, alguma coisa não está cheirando bem. Deixe aí nos comentários como você está entendendo este conteúdo. Então, eu peguei dois textos bíblicos, um dos Salmos e outro do Êxodo. E os textos são contextos. E eles estão dizendo que o Deus que atuou no Antigo Testamento se deslocava em espaçonave dos céus para a terra e da terra para os céus. Como você está entendendo este conteúdo? Como você está entendendo este assunto? Pastor, mas o que foi que aconteceu nessa questão do Monte Sinai, quando o povo pediu para falar com Deus e Deus veio falar com o povo? E até foi mencionado um dos versos em que muitos que ultrapassaram os limites pereceram.
Outras traduções bíblicas dizem: não ultrapassem para não perecer. O que aconteceu foi que, quando o Senhor Yahvé começou a falar com Moisés, e Moisés lhe respondendo, o povo ouvindo Moisés falando e Deus falando ao mesmo tempo. Eu estou pegando Deus porque é o que o texto bíblico diz, é Deus. Por isso que eu estou abordando assim, desta forma. Então veja, o que aconteceu foi que o povo ficou com muito medo. Veja que um dos versos que nós abordamos aqui diz que o povo estava tremendo de medo. O desconhecido, ele causa medo, ele causa pavor. E aí o povo falou com Moisés: Moisés, nós não queremos mais falar com Deus, não queremos mais. Fala tu com Deus e traz o que Deus falar para você, Moisés. Você traz que a gente vai ouvir daqui para frente, a gente vai ouvir. Não queremos mais falar com Deus. Fala tu e traz o que Deus falar, porque a gente vai passar a obedecer. Veja que situação. O desconhecido causa medo, causa pavor. Isto é muito importante a gente compreender este conteúdo, compreender esses textos bíblicos e vermos que muitas coisas que estão ocorrendo nos nossos dias em aparições, em OVNIs, já era mencionado na Bíblia há muito tempo no passado. Esta é a verdade e esta é a realidade. E eu deixo este comentário para você. O Pai eterno, o Pai universal, o Pai de Jesus, ele não precisa andar em espaçonave. Ele não precisa disso. E se o texto bíblico está dizendo que Deus estava andando numa carruagem de fogo, alguma coisa precisa ser colocada no lugar. Vamos dar continuidade a esse conteúdo. Outro texto bíblico que eu quero abordar dentro desse contexto do que estamos falando está no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3 e verso 8. O texto bíblico está escrito desta forma: Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Em algumas outras traduções diz, em teus carros de salvação? Então veja que o profeta Abacuque, ele traz alguns questionamentos dentro desse texto bíblico. Ele está vendo uma fúria, um furor de Jeová, ele está vendo uma fúria do Deus do Antigo Testamento e ele questiona ao Deus do Antigo Testamento por quê? Porque certamente houve alguma ação desencadeada contra o oceano, contra o mar. Então o profeta, ele faz um questionamento. Se era contra os rios, contra os riachos ou contra o mar, que Deus andava irado, que Deus estava irado, que Jeová estava irado. O profeta está dizendo isso. Se era contra rios, se era contra riachos, se era contra o mar. Por quê? Porque os rios, os riachos e os mares transbordaram por causa de uma ação que, segundo o profeta Abacuque, foi uma ação divina. Então o profeta questiona isto, ele pergunta desta forma, mas o que chama a atenção é que o profeta diz: quando cavalgastes com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Que carros vitoriosos são esses que viajam pelo espaço e que proporciona uma ação temerária nos rios, nos riachos e nos mares? Uma ação que provoca uma fúria das águas. E o profeta Abacuque faz este questionamento, que o Senhor Javé, que o Senhor Jeová estava andando em carros vitoriosos. Que carros seriam esses? Certamente que eram naves celestiais, que eram naves espaciais que não eram aqui da Terra, que eram naves espaciais que não eram deste planeta. Eram OVNIs
essa questão deste nome OVNI é um nome moderno, é um nome atualizado, mas esta expressão já ocorria no passado com outros nomes: barcas voadoras, dragões voadores, carros puxados por cavalos de fogo. Era esta as expressões que ocorriam no passado para descrever o que hoje, na atualidade, nós chamamos de OVNIs. Claro que a visão do passado de um profeta era muito mais aproximada do que a visão que se tem hoje dos OVNIs, que não traz uma descrição completa e correta, gerando sempre dúvida. Aqui, o profeta não tem dúvida, ele está falando de uma carruagem celestial, de um carro de fogo, como ele mencionava, que certamente era uma espaçonave. E o Senhor Javé se deslocava, o Senhor Jeová se deslocava nessas espaçonaves. É isto que o texto bíblico está dizendo, e nós estamos rasgando o véu e trazendo à tona esta revelação para que você entenda que a Bíblia ela é um livro super atualizado. E que às vezes algumas coisas que está escrito lá não é bem aquilo que está escrito que deve ser entendido daquela forma, daquela maneira. Pode se tratar apenas de uma linguagem figurada. Outro texto bíblico que queremos abordar dentro deste vídeo é o Salmos de número 18, do verso 6 ao 14. Não tem como abordarmos todos os textos bíblicos que questionam essa questão, porque o vídeo ficaria muito longo, muito extenso e você iria se cansar do assunto. Mas os textos bíblicos que nós abordamos, do Salmo 68 e verso 17, Êxodo 19, Abacuque capítulo 3 e agora Salmo 18, do verso 6 ao 14, já vai dar para você ter uma noção do que nós estamos falando e que essas visões que se tinha no passado das carruagens de fogo são verdadeiras espaçonaves celestes. E se são realmente espaçonaves celestes, alguma coisa precisa ser colocada no lugar que está fora do lugar, porque isso diz respeito à própria humanidade que precisa conhecer suas origens. Então, vamos abordar este Salmo de número 18, a partir do verso 6, que está escrito desta forma: Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. E montou num querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou os inimigos, com seus raios os derrotou. Isso está escrito no Salmo de número 18, do verso 6 ao 14. Veja que mistério. Talvez você não tenha assimilado, mas nós iremos trazer isto à tona. O salmista está mencionando que ele precisava de um socorro. E quando ele precisava deste socorro, ele gritou a Javé, a Jeová, ao Deus do Antigo Testamento. E o Deus do Antigo Testamento ouviu desde os céus, e ele desceu dos céus. Veja que o texto bíblico vai dizer, na visão do salmista, que das narinas dele subia fumaça, e da sua boca saíam brasas vivas e fogo consumidor.
Que mistério que precisa trazer à tona. Veja que ele diz que Deus abriu os céus e desceu, e que nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Pés é de quem? É de gente. Então era alguém semelhante a um ser humano que tinha pés, segundo a visão do salmista neste salmo. E ele montou num querubim e voou deslizando sobre as asas do vento. Se ele montou num querubim, alguém que vinha descendo dos céus, uma visão onde tinha fumaça, onde tinha fogo, onde tinha algo tenebroso, e o salmista está descrevendo esta visão, e ele vem e monta no querubim. O que era um querubim? Segundo o que se diz, ou segundo a teologia, segundo os teólogos conhecedores das Escrituras, um querubim era um anjo de 6 asas. Que raio de anjo de 6 asas era esse que alguém desce dos céus e monta nele? Ninguém anda montado em anjo, não. Um querubim, na verdade, era ou é uma nave espacial. E só não estava se entendendo o que realmente a Escritura estava dizendo, ou que o salmista ou outros profetas abordam esta questão. Porque essa palavra querubim, ela pode ter duplo sentido. Ela pode estar se tratando de uma nave espacial, ou ela pode estar se tratando de um ser espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra querubim vem de um termo querube e significa tirados do fogo. Então, tudo aquilo que for tirado do fogo pode se tornar em um querubim. Quando a gente aborda essa questão contextualizando este nome querubim, nós iremos perceber dentro do livro, principalmente do profeta Ezequiel, que querubim era um ser que o profeta não consegue descrever porque ele não conhecia corretamente, que tinha rodas, que tinha asas, que tinha cabeças e que dentro da cabeça tinha um homem sentado sobre uma poltrona. Tudo isso está descrito lá no livro de Ezequiel. Então, se querubim era uma nave espacial, o salmista, quando pediu por socorro, Deus, Javé, Iavé, Jeová, desce dos céus, monta num querubim e sai voando. Se o querubim era um anjo de 6 asas, não pode ser um cavalo. Não tem condição de ser isso. Então, certamente que o querubim, indubitavelmente, trata-se de naves espaciais. E seres espirituais que forem tirados do fogo também podem ser um querubim, como no caso de Moisés, quando desceu do Monte Sinai, ele teve que colocar um véu sobre o rosto, porque os filhos de Israel não conseguiam olhar para o seu rosto devido ao fulgor do brilho que estava sob o rosto de Moisés. Naquele momento, certamente que Moisés foi um querubim ou era um querubim naquele momento, porque ele foi tirado do fogo, ele foi tirado da presença de Yahvé, ele foi tirado da presença de Jeová, e devido a um ser terrestre estar na presença de um ser extraterrestre, ele acabou absorvendo aquela energia que estava em Yahvé, passou também para Moisés. É o que o texto bíblico vai dizer. E quando ele desce do monte, ele tem que colocar um véu sobre o rosto. Por quê? Porque os filhos de Israel não conseguiam olhar o seu rosto. Naquele momento ele era um querubim, porque ele foi tirado do fogo. No contexto do livro de Ezequiel, a palavra querubim vai significar a mesma coisa, tirado do fogo. Veja que o elemento que vem voando, ele está saindo do fogo. Ele está saindo da velocidade da luz. Então o querubim é uma espaçonave celeste que voa acima da velocidade da luz ou na velocidade da luz. Veja que é algo totalmente novo e desconhecido dos nossos dias. Por mais que a nossa ciência tenha evoluído, ela não consegue se deslocar
algum objeto voador fabricado neste planeta na velocidade da luz. E você sabe disso. Por quê? Porque se fizer algum objeto voador, um avião, uma espaçonave terrestre, e acionar esta espaçonave terrestre na velocidade da luz, ela vai se desintegrar. Não tem condição, nós humanos, nos nossos dias, de viajarmos na velocidade da luz. Esta é a grande verdade. Contudo, no livro do profeta Ezequiel, aquela visão dos querubins que ele está tendo é um objeto voador que está saindo da velocidade da luz e entrando em contato com a atmosfera terrestre. Como você está entendendo esse conteúdo? Deixe aí nos comentários. Foram os textos bíblicos que nós abordamos dissecando essa questão das carruagens de fogo ou dos carros de fogo de Israel. E nós estamos vendo que esses carros de fogo de Israel não são visões espirituais apenas. Pode ser que algum texto aborde uma questão de uma visão espiritual. Contudo, no caso aqui, não está se tratando de visão espiritual, mas de espaçonaves celestes de ultra geração, de algo totalmente novo e desconhecido do planeta Terra e da ciência atual. E nessas espaçonaves celestes, o Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, o Senhor Javé, o Senhor Jeová, se deslocava da sua morada celeste para a terra e da terra para a sua morada celeste. Esta é a grande verdade, nua e crua. Doa a quem doer. Nós estamos trazendo à tona esta verdade, esta realidade, para que o ser humano venha saber que ele não está sozinho neste universo. Eu concluo este vídeo dizendo que Deus te abençoe, que o Eterno, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai universal, o Filho eterno e o Espírito infinito, que não precisam de espaçonave, abençoe a tua vida em nome de Jesus. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.